Uma das maravilhas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é que ela se renova a cada dia. E toda vez que nós a abrimos com humildade, com espírito de oração, ela revela algo novo para nós. Ela nos alimenta, ela fala. É a boca de Deus aberta falando conosco. E eu quero compartilhar algo que eu colhi desta palavra nos últimos dias. Você pode encontrar este texto na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde Paulo fala do testemunho de Deus. Você sabia que Deus tem testemunho? Está escrito: "E eu, irmãos", Paulo diz, "quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado." Ou seja, o testemunho de Deus que Paulo foi divulgar entre os coríntios era exatamente o Senhor Jesus crucificado. Que quer dizer, o testemunho de Deus foi o sacrifício que ele apresentou. Veja, o que nós damos se torna o nosso testemunho. O que nós sacrificamos fala por nós. Porque qual é o papel de um testemunho? O papel de um testemunho, de uma testemunha, é falar a favor ou contra daquilo que viu. Então, quando nós oferecemos algo como Deus ofereceu o seu Filho, aquilo se torna o testemunho do ofertante. O nosso sacrifício, as nossas dádivas, elas falam por nós. Elas dão testemunho a nosso respeito. Quando eu olho, por exemplo, para o testemunho de Deus, o Senhor Jesus crucificado, o que ele fala para mim? Ele fala tantas coisas para mim. Quando eu medito no Senhor Jesus entregado na cruz por mim, eu penso, o amor de Deus é tão grande, infinito. Eu penso, quão grande é o meu valor aos olhos do meu Deus por ter considerado minha vida digna do sacrifício do seu único Filho. Eu penso que os meus pecados estão redimidos, completamente pagos pelo sacrifício perfeito na cruz. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o testemunho de Deus, ele fala comigo. Ele fala sem Deus precisar falar, porque o sacrifício dá testemunho por ele. Então, não é diferente na nossa vida. Este é o modelo para você que quer mudar de vida. Aquilo que você dá se torna seu testemunho, a favor ou contra. E tudo que você faz é uma dádiva. Se você, por exemplo, está agora me ouvindo com atenção, comendo as palavras, a sua atenção é uma dádiva, é uma oferta que você está fazendo a si mesmo. Não para mim, mas para você mesmo, porque você está valorizando essas palavras e dando a atenção que você acredita que é devida, que é merecida a elas. Então esta oferta testemunha por você. Quando você está dando atenção ao seu marido, sua esposa, atenção ao professor na sala de aula, atenção ao funcionário, ao patrão, ao pastor na igreja, a palavra de Deus. Quando você dá atenção a alguém, você está dando um pouco de você, porque você está dando o seu tempo, os seus pensamentos. Isso é uma oferta. E você já ouviu falar com certeza de pessoas que são atentas. Fulano presta atenção, fulano é atento, fulano não é disperso. Quer dizer, aquilo se torna testemunho dele. A atenção que ele presta se torna testemunho por ele.
Quando você pensa em alguém atencioso, o nome daquela pessoa vai vir à sua mente. Quer dizer, o testemunho dela falou por ela na sua mente. E é assim com tudo que nós fazemos. Quando você faz o seu trabalho, você vai começar o seu dia de trabalho e você faz questão de chegar no horário, você faz questão de fazer um bom trabalho, independente se o patrão merece, se o cliente merece, se o colega merece ou não, mas você faz porque é uma extensão sua. Você entende que o seu trabalho é uma extensão sua. O seu trabalho é o seu testemunho, é a sua oferta. Ele fala por você. Então você faz questão de fazer aquilo da melhor forma possível. Você não faz nada meia boca, você não faz nada relaxadamente, porque você tem a consciência. Isso aqui vai depor a favor ou contra mim. É a história de Caim e Abel que se repete todos os dias. A história de Caim e Abel, os dois irmãos que foram fazer ofertas a Deus e um foi aceito e o outro rejeitado. Nós conhecemos Abel e Caim e podemos delinear a índole de cada um pelas ofertas que apresentaram. Nós sabemos que Abel era uma pessoa que agradava a Deus pela oferta, que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11 e versículo 3, que até hoje a oferta de Abel fala por ele. Olha o testemunho de Abel, a oferta dele. Mesmo depois de morto, a oferta dele ainda fala. Assim como o testemunho de Deus fala para nós, o seu filho crucificado. E muito tempo depois de você ter feito uma coisa perfeita, ter feito um sacrifício perfeito, aquilo fica falando a seu favor. É por isso que as pessoas que sacrificaram no altar não devem se preocupar. Ah, será que eu vou ser respondido? Não. Quando o seu sacrifício foi perfeito, ele continua intercedendo por você. Ele continua intercedendo. Você sabe que você pode até morrer, e se você fez um sacrifício por um familiar, e eu já vi testemunhos assim, de pessoas que sacrificaram pela salvação de um familiar, e depois da morte, aquele sacrifício ainda funcionou, e o familiar se converteu. Quer dizer, o sacrifício é uma testemunha infalível. É por isso que você tem que se aplicar. Nós temos de nos aplicar nas coisas que fazemos, porque fé é o que a gente faz. Fé se expressa naquilo que eu ofereço, que eu apresento, que eu demonstro. Aquilo ali fala a meu favor ou contra.